Olá, esse é o 21º estudo nessa série de estudos sobre a doutrina da aliança. E no último estudo nós terminamos a discussão, nosso estudo das manifestações históricas da aliança. E essa vez nós vamos falar especificamente ou começar uma discussão de uma questão controversa na história da doutrina da aliança, na história das igrejas reformadas. E nós vamos falar sobre o relacionamento entre a aliança e a eleição, as distinções e as semelhanças entre a aliança e a eleição divina. Esse assunto é importante na história das igrejas reformadas, porque tem sido a fonte de muita controvérsia e até divisão, que continua até hoje. E há várias perguntas que vamos examinar e pensar. Em primeiro lugar, qual o relacionamento entre a aliança e a eleição? Podemos dizer, em segundo lugar, que elas são realmente a mesma coisa, equivalente? Podemos dizer que ser membro da aliança é igual a ser eleito? Há uma tendência entre alguns teólogos reformados correlacionar a aliança e a eleição o mais próximo possível. Mas há um perigo, um verdadeiro perigo nessa correlação estreita. Quando correlacionamos essas duas doutrinas, da aliança e eleição, podemos permitir que a eleição eterna domine tudo, que infelizmente diminua muito o significado da aliança da graça e tem implicações práticas na vida do crente. Se a eleição domina, a posição da pessoa, do indivíduo como membro do povo da aliança se torna algo insignificante. Existem variações entre teólogos quanto à relação entre pacto e eleição. E uma variação diz que a aliança é, na sua essência, restrita aos eleitos, embora haja também uma administração ou manifestação ou esfera da aliança que seja mais ampla. Louis Berkhof, bem conhecido pela teologia sistemática dele, ele disse que a aliança tem dois aspectos: uma relação vital com Deus, experimentada apenas pelos próprios crentes, e um relacionamento puramente legal, que todos os filhos da aliança compartilham. E uma outra variante, a variante de Karl Barth, diz que a aliança e a eleição abrangem todo o mundo. E claro, essa variante não pode ser encaixada na doutrina ortodoxa reformada. Então eu vou focar a minha atenção na outra. Existe uma relação entre aliança e eleição, que significa que não podemos simplesmente separar as duas coisas, como se elas fossem simplesmente dois conceitos completamente distintos. Os eleitos estão na aliança, mas nem todos aqueles que são membros do povo da aliança são eleitos. Podemos dizer que a eleição é o fundamento interno especificamente da aliança, e que a aliança é a manifestação externa da eleição. E nesse sentido, há 4 textos que eu quero considerar. Primeiro, Gênesis capítulo 17 e versículo 7, onde lemos: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Também Romanos capítulo 4, versículos 9 a 13. A carta de Paulo aos Romanos 4, 9 a 13. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Também Romanos capítulo 9,
versículos 6 a 13. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E finalmente Gálatas capítulo 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, 4 passagens importantes quanto essa discussão sobre o relacionamento entre a aliança e a eleição. Mas agora antes de continuar, nós vamos considerar o que as 3 formas da unidade, os padrões das igrejas reformadas, o que esses padrões têm para dizer sobre os pactos. Realmente, as 3 formas de unidade não incluem uma doutrina bem definida dos pactos. Mas o que nós encontramos, nós vamos ver. A Confissão Belga, primeiro, artigo 34, diz que os fiéis do Novo Testamento têm as mesmas promessas em relação aos filhos que os santos do Antigo Testamento tiveram para sua semente, seus descendentes. O Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 27, diz que os filhos dos crentes pertencem à aliança e congregação de Deus, assim como os adultos pertencem. A redenção do pecado pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo, o autor da fé, lhes é prometida também, e por isso eles devem ser batizados. É dia do Senhor 27 do Catecismo de Heidelberg. Também dia do Senhor 30 do Catecismo. Uma vez, de novo, no contexto dos sacramentos, uma vez que na mesa do Senhor nós celebramos a comunhão da aliança como a comunhão com Cristo e uns com os outros. Profanamos a aliança de Deus se abrimos esse sacramento também àqueles que se revelam como descrentes e impiedosos. Então, são 2 citações do Catecismo e agora 2 citações dos cânones de Dort. Primeiro, capítulo 2. Contra os arminianos, os cânones dizem que Cristo confirmou a nova aliança com o seu sangue. Isso é diferente do que meramente possibilitar a salvação. Cristo realmente salvou todos os que o Pai lhe deu. Então, ele é o segurador e o mediador da nova aliança. É notável nessa discussão, nesse respeito, que ele é chamado o segurador e o mediador e não o cabeça da aliança. O pacto e a eleição não são a mesma coisa. E os cânones de Dort, capítulo 1, 17, esse artigo trata especificamente da questão do conforto que os pais cristãos têm através das promessas da aliança, quando Deus tira seus filhos na infância. E esse artigo não foi destinado a ser entendido no sentido geral, como se a aliança sozinha ou membresia na aliança sozinha é suficiente para remover toda dúvida sobre a eleição de qualquer pessoa. Tem a ver especificamente com os filhos que morrem na infância. Então, quando nós usamos os termos aliança e eleição, no sentido em que esses termos são usados nas confissões, podemos descrever como eles concordam e onde são distintos. Em primeiro lugar, a distinção entre a aliança e a eleição. Em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, nós lemos: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Em versículo 4, nós vemos como Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. A aliança está estabelecida no tempo, na história,
com Abraão e a sua semente. E, em essência, já com Adão após a queda. É executado através da história. Aquele que diz aliança, diz história. A aliança é uma coisa histórica. Então, a eleição é o decreto de Deus relativo aos homens perdidos. Foi seu propósito nos escolher em amor para sermos adotados como seus filhos em Jesus Cristo. Nós lemos isso em Efésios 1, versículo 5. Aqueles que ele escolheu em Cristo, ele decidiu dar a Cristo para que eles pudessem ser salvos por ele. A aliança da graça é essa relação de Deus com os pecadores, em que ele se liga a eles para ser o Deus deles e pelo qual ele os liga a si mesmo, para que eles sejam o seu povo. Também a eleição de Deus, ou por Deus, é irrevogável, inquebrável, enquanto a aliança de Deus pode ser quebrada por nós. E a aliança e a eleição diferem também em que todos os eleitos participam nas bênçãos da aliança, mas nem todos os filhos da aliança recebem a vida eterna, que é ordenada para os eleitos. É por isso que a aliança e a eleição não são quantitativamente idênticas. E temos que destacar esse ponto. Então, uma distinção entre a aliança e a eleição. Mas também há semelhanças entre a aliança e a eleição. O Deus da aliança também é o Deus da eleição. A nossa eleição é decisão dele. Se ele estabelece a sua aliança conosco, é a sua disposição. É a disposição de Deus. Tanto a aliança como a eleição, em segundo lugar, mostram a misericórdia de Deus. Porque ele mostra seu amor na eleição e dá a comunhão da aliança a pecadores que não merecem essas bênçãos e não podem se tornar dignos de receber essas bênçãos. A liberdade da graça de Deus é mostrada tanto na eleição como na aliança. Nem no Antigo nem no Novo Testamento, a aliança é a aliança com todas as nações, com todos os povos. A aliança tem fronteiras. E, da mesma maneira, a eleição não é universal. O amor de Deus é amor que distingue. O amor eletivo de Deus em Cristo é para nós. Em Cristo, a comunhão da aliança nos é oferecida. Na aliança e na eleição, nos colocamos em contato com o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais um ponto de semelhança. E quando Deus nos escolhe, é com a intenção de se tornar visível em nossas vidas e de responder ao seu amor eletivo. Como lemos em Efésios capítulo 1, versículo 4. Quando Deus nos leva à sua aliança, ele quer que vivamos em solidariedade com aquele que ainda nos pede para obedecer. Então, nós falamos sobre a distinção entre a aliança e a eleição e a semelhança entre a aliança e a eleição. E no próximo estudo nós vamos continuar essa discussão do relacionamento entre a eleição e a aliança e focando em argumentos em favor com fazer da aliança e da eleição coisas equivalentes. Até a próxima vez.